Seguindo em frente com o nosso estudo de Kuzari, a gente se encontra agora nas brachot do Kriyat Shema. Qual o sentido dessas brachot e o que essas brachot vêm criar, vêm formar dentro de cada um? As duas primeiras do brachot do Kriyat Shema, como a gente viu, elas vêm formar a conexão com a Kadosh Baruch Hu, o próprio reconhecimento dessa ligação com o Criador, ou através dos milagres, das belezas da natureza, é a brachá de Yotzer HaMeorot, que a pessoa começa a analisar a natureza de forma geral, começa a ver os astros que tem pelo universo, o sol, as estrelas, a lua, e ele vê a sabedoria divina não só nessas coisas enormes e gigantes, mas também em coisinhas pequenas, em qualquer animal pequeno, o sistema digestivo de cada animal, e como a gente viu até agora, que cada espécie ela tem características específicas que protegem ela, que fazem com que ela se mantenha viva. E depois a pessoa encontra Kadosh Baruch Hu no povo judeu e na história, no recebimento da Torá. Certo? Essas são as duas formas de se conectar, de reconhecer a existência divina, e aí vem o Kriyat Shema. O Kriyat Shema é o momento no qual a pessoa mekabelet al atzmo ol malchut shamayim, a pessoa recebe sobre si o jugo divino, a vontade, a disponibilidade, digamos assim, a disposição de receber a Torá, de receber a vontade divina como aquela que vai definir quais são os meus atos. Então, a partir de agora, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso decidir se fazer alguma coisa ou não, eu vou levar em consideração o que a Torá espera de mim. Acordei de manhã. Rezar, não rezar, levanto da cama, dormir mais meia hora, perder o minyan, fazer o que eu faço de manhã cedo? Aqui, por um lado, vai ter a preguiça, deixa eu dormir mais meia hora, estou cansado, fui dormir tarde, dormi mal. Por outro lado, eu preciso rezar com o minyan, eu preciso levantar, não tem opção. Então, aqui, a vontade divina, ela vai coordenar a vida da pessoa e nas situações de dúvida, fazer ou não fazer, nas situações de preguiça, que a começa a puxar a pessoa para um dos lados, o reconhecimento de que existe uma vontade divina, de que a Kadosh Baruch Hu espera alguma coisa de mim, é exatamente o que eu vou fazer. Isso que vai definir qual é a minha decisão naquele momento, certo? Isso é Kabbalah Torá, é o momento em que a pessoa recebe a vontade divina do cumprimento da Torá e Mitzvot, isso daqui é o Kriyat Shema. Depois disso, vem a brachá de Emet Ve'yatziv, as brachot que são feitas depois do Kriyat Shema. De manhã e de noite a gente faz duas brachot muito próximas, que elas falam basicamente sobre Yetziat Mitzrayim, sobre a saída do Egito, e são brachot longas. A Mishnah Masechet Brachot diz que as brachot antes do Kriyat Shema são brachot curtas, e depois do Kriyat Shema são brachot longas. E por serem longas, elas têm que, não só que elas são longas, elas têm que ser longas. Você não pode encurtar elas. Porque nessas brachot tem alguns conceitos, tem alguns princípios do judaísmo que não podem ser esquecidos e pulados. Eles servem como preparação para a pessoa poder chegar na Tefilá. Assim escreve aqui o Kuzari. O Kuzari fala o seguinte: o Bemdole Itpalel Lefiat Naim Sheiscano Lemala, depois que a pessoa fez todas essas brachot do Kriyat Shema, e ele criou dentro dele esses conceitos, esses princípios do judaísmo, Poter Hassid e Brachot HaKolot Et Kol Israel, e agora, nesse momento, ele vai ser Raui para rezar. Ele vai ser alguém que vai poder rezar, Ishkazer Raui Lamot Bitfilah Lifnei Ashchinah, Hui Shal Veyane. Depois que a pessoa criou esse sistema, esses conceitos dentro dele, ele é uma pessoa que vai poder rezar, vai poder estar perante a Kadosh Baruch Hu, pedir e vai ser aceita a Tefilá dele. Você já fala o Kuzari, vamos falar disso um pouquinho depois, talvez, que a Tefilá não é algo ao acaso. Não adianta chegar na Tefilá e pedir, e falar, então, Kadosh Baruch Hu, eu quero isso, 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 tchau, estou esperando. Kadosh Baruch Hu não é passa o cartão e você recebe, certo? Não é um caixa eletrônico que você passa o cartão, aperta os botõezinhos e você recebe. Certo? Não é igual máquina de refrigerante, de salgadinhos, você põe a moedinha, aperta A3, A4, o que você quer, e vai cair. Não. A Tefilá não funciona dessa forma. Para que a Tefilá seja aceita, a pessoa precisa estar mechuberet, a pessoa precisa estar conectada com a Kadosh Baruch Hu. Então, quando você vive da forma judaica, quando você cria pelo menos dentro de você a vontade de viver da forma judaica, que são as primeiras três brachot do Kriyat Shema e o Kriyat Shema em si, as duas primeiras é a brachá de depois e o Kriyat Shema em si, isso daqui vai fazer com que a pessoa chegue numa situação em que a Tefilá dele vai estar diretamente com a Kadosh Baruch Hu, ele vai ser aceito. O que tem na brachá de Emet Ve'yatziv? Então fala que o Kuzari, ela engloba vários assuntos. Ela é justamente uma brachá
cumprida porque ela tem várias questões, vários assuntos judaicos que são importantes. Então, se a pessoa parar para prestar atenção na brachá que ele está fazendo, e cada vez que ele faz essa brachá, ele repete, ele mafnim, ele interioriza isso daqui, aos poucos ele vai se tornando alguém que a tefilá dele vai ser aceita, porque ele vai estar conectado, ele vai estar sincronizado com a vontade divina. Como diz a Mishnah em Masechet Avot, Aser etzoncha kirtzono, ve'aser etzono kirtzoncha. Faça a sua vontade como a vontade de Akadosh Baruch Hu, queira o que ele quer, e com o tempo você vai subindo de nível, você vai sincronizando com a Akadosh Baruch Hu, e a partir daí, o que você quiser, ele vai fazer com que aconteça. Vai ser a vontade dele, automaticamente vai acontecer. Então, o que a gente tem na brachá de Emet Ve'atzil? Se parar para prestar atenção, fala o Kuzar o seguinte, a gente tem, por exemplo, Oda Beribonut Eloka Itbarach Vekadmuto, reconhecimento de que Kadosh Baruch Hu existe, de que ele é Kadmon, ele vem antes de tudo, ele começou antes de toda a criação, ele criou tudo, tudo começa a partir dele. Be'ashgacha sheshgiach ala avot, bioto noten a Torá, Ashgaha, a providência divina de Akadosh Baruch Hu sobre os avós, como os nossos antepassados, como ele protegeu eles em todas as situações e cuidou deles. Não é que ele simplesmente criou o mundo e foi embora. Não, ele continua presente, ele continua lá, vendo o que está acontecendo e cuidando para que as coisas cheguem no caminho certo e que ele deu para a gente a Torá. E tudo isso gira em torno de Yetziat Mitzrayim. Tudo isso gira em torno da saída do Egito. A saída do Egito em si demonstra o fato de que a Kadosh Baruch Hu ele se encontra no mundo. O primeiro dos 10 mandamentos é Anochi Hashem Elokecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim. Eu sou seu Deus que te tirei do Egito. Certo? Tem alguns mefarshim que perguntam o seguinte, olha, Anochi Hashem Elokecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim, eu sou seu Deus que te tirei da terra do Egito, é um fato, não é um mandamento. Como pode ser que esse daqui é o primeiro dos 10 mandamentos, se ele é simplesmente um fato? Assim alguns perguntam, por isso tem gente que realmente faz uma diferença, faz uma cortagem, vocês falam assim em português, ele divide outros mandamentos, os outros 9, ele pega um deles e divide para encontrar onde está aqui o 10º, mas o primeiro é simplesmente um fato. Por que a Kadosh Baruch Hu começou justamente com isso? Então explica alguns mefarshim o seguinte, olha, esse fato de que a Kadosh Baruch Hu tirou o povo judeu do Egito é o primeiro mandamento. E esse primeiro mandamento significa acredite em mim. Acredite que eu criei o mundo e que eu cuido dele, eu vejo o que acontece e eu intervenho quando for necessário. A Kadosh Baruch Hu não poderia falar, por exemplo, no primeiro mandamento, acredite em mim. Porque a frase acredite em mim é um paradoxo. Ela não pode ser compreendida. Acredite em mim só existe, eu só posso acreditar se eu ouvir. Se eu realmente acredito na pessoa que está falando. Se Deus falasse acredite em mim, enquanto eu ainda não acredito nele, antes de eu realmente passar a acreditar, antes de eu cumprir esse mandamento, digamos assim, eu poderia dizer, quem é você pedindo para mim para acreditar em você? Eu não te conheço, eu não sei que você existe. Por isso, o primeiro mandamento não pode ser na linguagem de acredite em mim, ele tem que ser uma prova do fato da existência divina. Isso é, eu te tirei do Egito, consequentemente, você pode acreditar em mim. Isso quebra o paradoxo, porque a gente viu que a Kadosh Baruch Hu tirou o povo judeu do Egito, essa é parte da nossa história, consequentemente, a gente pode vir a acreditar nele. Então, todas essas questões de que a Kadosh Baruch Hu, ele criou o mundo, de que a Kadosh Baruch Hu, ele é Kadmon, ele antecede tudo, de que a Kadosh Baruch Hu protegeu os nossos antepassados, tudo isso gira em torno de Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. A saída do Egito é a demonstração prática, é a aula prática, não a teórica, de que tudo isso é verdade. De que a Kadosh Baruch Hu, ele mashgiach, ele toma, ele presta atenção, existe providência divina. Tudo isso, todos esses conceitos, todos esses princípios do judaísmo vão colocar a pessoa num patamar no qual ele vai poder começar a pedir coisas na Tefilá. Porque ele se tornou alguém que era alguém que ele é apto a fazer pedidos a Kadosh Baruch Hu. Alguém que não reconhece a existência de Akadosh Baruch Hu, não reconhece a vontade dele, não reconhece a entrega da Torá, o que ele vai pedir? Se ele não sabe para quem ele está pedindo, com que direito ele pode vir e pedir para Akadosh Baruch Hu alguma coisa? Mas no momento em que a pessoa cumpriu tudo isso, ele reconhece a existência divina, seja através dos milagres, seja através da natureza, seja através da história do povo judeu e do recebimento da Torá. Ele recebeu sobre si o jugo divino no Kriyat Shema e a vontade de cumprir a Torá e Mitzvot de forma prática, de cumprir tudo realmente como se deve. E ele recebeu sobre si e reconheceu que a Kadosh Baruch Hu, ele
controla o mundo e providência divina, que tudo que acontece no mundo, a Kadosh Baruch Hu, ele sabe o que está acontecendo, e ele participa, ele intervém quando for necessário. Quando ele criou tudo isso dentro dele, quando ele se formou com tudo isso, ele é alguém que reconhece a Kadosh Baruch Hu de forma plena. Tem sempre o que aumentar, tem sempre o que crescer, obviamente, mas pelo menos o básico ele tem. Quando ele está nesse nível, ele pode começar a pedir coisa. Porque ele pode falar, olha, Kadosh Baruch Hu, eu fiz tudo o que você pediu de mim. Eu transformei a sua vontade na minha vontade. Eu vivo dessa forma. Então agora, por favor, eu queria pedir algumas coisas. E, obviamente, as coisas que essa pessoa vai pedir são coisas positivas, são coisas que vão desenvolver o mundo, vão trazer o bom para o mundo. Seja porque a pessoa precisa particularmente de algumas coisas para poder viver bem e poder evoluir o mundo, poder fazer coisas boas por aí, poder ajudar outras pessoas, poder continuar cumprindo Torah Mitzvot, e seja pedidos bem gerais, como a gente vê na Tefilá, são pedidos sobre a Geulah de Bnei Israel, sobre a volta do Sanedrim, sobre Mashiach, sobre a volta do rei David. Quer dizer, a pessoa que subiu de nível, chegou no patamar no qual ele entende que o mundo não são indivíduos particulares vivendo a vida há 80, 90 anos, o quanto for, e morrendo depois. Ele entende que toda vida ela tem um significado, toda vida é conectado com a fonte da vida, com a Kadosh Baruch Hu, então os pedidos dele, consequentemente, vão ser maiores. Ele vai ter o significado da vida dele é um significado maior do que simplesmente a vida particular dele. Então, essa pessoa está apta a rezar. Essa pessoa está apta a estar perante a Kadosh Baruch Hu e fazer pedidos. Quais pedidos? Como fazer esses pedidos? Como é formada a nossa Tefilá, Bezat Hashem, na continuação do nosso estudo. Tchau, tchau. Até mais.